O Palácio do Planalto avalia que está garantida uma pequena redução dos juros em agosto, depois da divulgação da última ata do Comitê de Política Monetária. A ata do Copom, publicada nesta terça-feira, 27 de junho, indicou que a maioria dos integrantes atuais do órgão, 8 diretores e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entendem que se a inflação seguir caindo, há espaço para uma queda gradual da taxa Selic na próxima reunião. Segundo assessores presidenciais, a avaliação é que o Banco Central indicou uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa Selic em agosto. Hoje, os juros estão estacionados em 13,75% ao ano. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a taxa atual dos juros é desnecessariamente elevada. Então não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Então 38 bilhões a cada 1%. Então se você tem uma taxa Selic 5% acima do que deveria estar, isso custa praticamente 190 bilhões de reais. Você fica fazendo economia de 1 bilhão, meio bilhão, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais em razão de ter uma taxa Selic nessa altura. Para o banqueiro e presidente do Conselho do BTG Pactual, André Esteves, o Banco Central deveria cortar a Selic em 0,5 ponto já em agosto, já que com números melhores da inflação, o corte dos juros não deveria ser tão homeopático. Segundo Gabriel Galípolo, ex-secretário do Ministério da Fazenda, indicado para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, indicadores macroeconômicos demonstram uma expectativa mais favorável, o que cria um ambiente econômico melhor para trabalhar, seja para a autoridade monetária e para a equipe econômica do governo. Sobre essa sinalização do Comitê de Política Monetária em baixar os juros em agosto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que isso mostra que estamos no caminho certo. Ficou claro que nós estamos no caminho certo e eu penso que a economia brasileira precisa, em virtude da desaceleração do crédito no Brasil, né, que é muito acentuada, precisa considerar o esforço que está sendo feito pelo governo e as trajetórias, né, das variáveis todas, que inclui desaceleração, as taxas de inflação, a convergência. O fato de que não há, né, de que há uma sinalização clara de uma boa parte da diretoria, né, de que os efeitos das taxas de juros elevadas produziram os resultados e de que o risco de cauda, o risco fiscal está afastado, isso é o mais importante, né? O Brasil está numa trajetória fiscal sustentável e, portanto, a harmonização da política fiscal com a monetária, que é algo que eu defendo desde de dezembro, eu acredito que possa acontecer brevemente. Campos Neto está travando a economia brasileira. É uma política clara de sabotagem, afirmou o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. É inconcebível. Nós temos a maior taxa de juros do mundo, taxa Selic de 13,75, quando a inflação despencou para 3,4% no ano, no acumulado de 12 meses. A inflação despencou. A inflação que era 10% sobre Bolsonaro está em 3,4%. Como é que se mantém uma taxa de juros como essa? Mais de 8% de juros reais. Olha, o Campos Neto está travando a economia brasileira. Parece uma política de sabotagem ao Brasil e ao governo do presidente Lula. Veja bem, o Lula foi eleito com um programa que falava de crescimento econômico, de geração de empregos, distribuição de renda. Essa lei da autonomia, o que é que fez? O Lula é eleito presidente da República e ele não tem um Banco Central. Ele não tem controle sobre a política monetária e política cambial. Ele só tem controle sobre a política fiscal, sobre o orçamento.
Então é como se tivesse uma política econômica dividida. Metade é do Lula e metade é de um diretor indicado por Jair Messias Bolsonaro. Roberto Campos Neto deverá se explicar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. 4 requerimentos de convite foram aprovados. Um deles, de autoria do líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues. A data da audiência pública ainda não foi marcada. O assunto tem sido abordado de forma constante pelos senadores. Em pronunciamento, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou a redução da taxa pelo bem de toda a população. Por que essa resistência em diminuir a taxa de juros? A redução da taxa de juros tem vários efeitos positivos na economia. Estimula o setor produtivo, taxa de juros mais baixa torna o crédito mais acessível e barato para todos, empregados, empregadores e todos os setores da sociedade, fortalece o comércio, é mais gente comprando, recebendo, consumindo, produzindo. Isso incentiva os investimentos no setor produtivo, impulsionando o crescimento econômico e a geração de emprego. Estimula o consumo com taxas de juros mais baixas, os empréstimos e financiamentos se tornam mais acessíveis para os consumidores. Isso aumenta o consumo, é fato, é real, estimula a demanda, fortalece o emprego, fortalece a economia. No mesmo dia, 27 de junho, o IBGE divulgou dados da prévia da inflação. O IPCA 15 registrou diminuição de 3,75% do grupo combustíveis e de 0,51% de alimentos e bebidas. Os números comprovam as medidas do governo Lula para a retomada do crescimento da economia e do país. Diante do resultado, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, cobrou redução dos juros. Ela escreveu nas redes sociais: prévia mostra a inflação desacelerando, mas a ata do Copom ainda prega cautela e parcimônia, sinalizando queda dos juros só para agosto. Está segurando uma decisão que já podia ter sido tomada antes, diante dos sinais positivos da economia. De Brasília, Thaísa Vitória.